Eu preciso começar esse vídeo com uma coisa que eu raramente faço aqui, uma crítica direta. Nos últimos dias, desde que a Lei Felca entrou em vigor, eu vi muitos vídeos de influenciadores e criadores de conteúdo falando sobre essa lei. E o que eu vi me preocupou profundamente. Você sabe como é que adultos em posição de influência, com milhões de seguidores, escolheram falar sobre essa lei? Com muita gritaria e alarmismo. A lei vai destruir os jogos no Brasil, é o fim da internet. Isso é uma ditadura digital. São sempre os mesmos cavaleiros do apocalipse que gostam de incitar esse tipo de narrativa. Não cabe para mim, como psicólogo. Eu assistia tudo isso com um misto de cansaço e preocupação. Cansaço porque esse tipo de reação emocional, desinformada, é exatamente o que atrapalha um debate sério sobre um tema que requer um mínimo de maturidade. Preocupação, porque muitas das pessoas espalhando esse terror, são as mesmas pessoas que têm acesso direto ao público jovem. E é o público que a lei pretende proteger. E deixando claro aqui, eu não estou aqui para apoiar cegamente a Lei Felca. Como qualquer mecanismo de regulação, ele está passível de críticas para ter uma abrangência melhor com a realidade da sociedade. Então, isso é um recorte com o olhar de um profissional de saúde mental diante de uma realidade tão complexa. E o papel do psicólogo é analisar com cuidado, com evidência e muito respeito pela singularidade de você que está aí me ouvindo. Então, vamos seguir essa conversa com essa lente, longe de clickbait e qualquer tipo de gritaria. De fato, entender o que essa lei realmente representa para a sociedade e as suas nuances e impactos para jovens e crianças é muito importante. Na data do dia 17 de março de 2026, essa data não pode ser esquecida e ela pode não aparecer nos livros de história de forma imediata, mas ela representa, sim, uma mudança na forma como o Brasil trata a presença digital de crianças e adolescentes, e que, de fato, era tão necessário. Já toquei no tema de presença digital infanto-juvenil. É fundamental o governo acompanhar a evolução da tecnologia hoje com a simbiose dessas ferramentas nas nossas vidas. Não tem como negar. O impacto de qualquer mudança é quase que imediato, especialmente quando falamos de crianças e jovens. A lei é a 15.211 de 2025, conhecida aí como Lei Felca ou ECA Digital. E agora que essa lei entra em vigor, para quem tem preocupação com o assunto, surgem algumas dúvidas e perguntas. O que muda de verdade? Como esse mecanismo protege as crianças e os jovens? Entre outras questões que eu considero importante e estou trazendo aqui. Essas perguntas são as que um psicólogo deveria estar respondendo nesse momento. E aqui é o meu papel, porque tem um impacto direto em como o profissional de saúde mental analisa e direciona seus pacientes para um tratamento adequado. E tirando a lente profissional, eu olho como um ser em sociedade ou um pai e vejo que por trás de cada artigo dessa lei o foco é um ser humaninho. Há um cérebro em desenvolvimento, uma família tentando navegar um mundo que muda mais rápido do que a legislação consegue acompanhar. Então, vamos seguir essa conversa levando em consideração tudo que já falamos. Começando pelo começo, a origem da Lei Felca. Ela nasceu de uma realidade. Psicólogos, pediatras, educadores documentam há anos. O ambiente digital brasileiro, na sua forma atual, não foi construído para proteger crianças. Foi construído para engajar, ganhar dinheiro. E engajamento, quando aplicado a um ser humano em formação, tem um preço psicológico que ainda estamos aprendendo a calcular. Existe um fenômeno que a psicologia do desenvolvimento chama de adultização precoce. É o processo pelo qual uma criança, ainda em formação neurológica, emocional e social, é exposta a conteúdos, comportamentos e estímulos que pertencem ao universo adulto. Crianças acessando conteúdo sexualmente sugestivo sem nenhum tipo de barreira. Adolescentes sendo alvo de publicidade comportamental sofisticada, construída especificamente para explorar as vulnerabilidades cognitivas. Jovens de 11, 12, 13 anos submetidos a sistemas de recompensa que funcionam com a mesma lógica neurológica de uma máquina caça-níquel. Na sociedade de hoje, isso é um problema real. Está cientificamente documentado e causa dano estrutural na formação cerebral. A resposta institucional para esse problema foi a Lei 15.211, que já estava em discussão. E pode-se dizer de forma amorosa, mas com a iniciativa do influencer Felca, de forma muito assertiva. E acelerou o processo de discussão e consolidação efetiva do mecanismo de regulação. O princípio orientador da lei é tecnicamente correto do ponto de vista clínico. É o princípio do melhor interesse da criança. Quer coisa melhor do que essa? A ideia de que em qualquer decisão que afete o menor de idade, o bem-estar desse menor deve ser a prioridade absoluta. Isso é um princípio consolidado na psicologia do desenvolvimento e no direito internacional. Mas aqui começa o desafio. Porque, para além desse princípio orientador, temos os mecanismos de aplicação e regulação
e a influência social como elementos dessa conversa. O diagnóstico da Lei Felca é preciso, pois a crise da infância no ambiente digital é real. Agora, o fato é que o remédio prescrito levanta questões psicológicas complexas, que precisam ser discutidas com a mesma seriedade com que o problema foi identificado. Uma lei pode sim ter um objetivo correto, um mecanismo equivocado, ou mesmo ineficaz se não fiscalizado. Durante anos, a barreira de entrada em plataformas adultas no Brasil foi apenas um clique, um botãozinho de distância. Nem tinha aquela confirmação de eu tenho mais de 18 anos. E no prisma da psicologia comportamental, isso não é uma barreira. E falando de criança, a velocidade que eles assimilam esse caminho tecnológico, sabemos que é muito rápida. Logo depois que essa autodeclaração foi implementada, nada mudou. Agora era só mais um clique para acessar. Qualquer semelhança com aquele aceitar cookies não é mera coincidência. Então, a forma como era antes acabou se tornando um ritual sem qualquer tipo de função prática. A autodeclaração criava a ilusão de controle sem um controle de fato. E a lei enxergou isso corretamente. Por quê? A lei extingue a autodeclaração. Em seu lugar, entra a obrigatoriedade de mecanismos de verificação de idade reais, confiáveis e auditáveis, como, por exemplo, CPF, documento de identidade, selfie, reconhecimento facial. A ideia é que criar uma barreira tecnicamente robusta entre o menor de idade e um conteúdo que pode prejudicá-lo se faz muito necessária. Aqui, a psicologia do desenvolvimento dá o aval ao princípio. Barreiras reais produzem resultados concretos na proteção de populações vulneráveis. Agora, me diga o que acontece quando a barreira que protege a criança também altera consideravelmente a experiência do adulto. A psicologia social nos ensina algo importante sobre vigilância, que o diga Michel Foucault na sua obra Vigiar e Punir. O simples saber que estamos sendo observados muda o comportamento humano. Isso é um dos achados mais replicados da psicologia social do século XXI. Quando você sabe que precisa identificar sua biometria para acessar um espaço digital, você deixa de se comportar como alguém que navega livremente, ou seja, tem alguém vendo. Mas espera lá, será que isso é ruim? Vivemos em uma sociedade tão complexa e exigir que mudanças importantes não tenham nenhum impacto na nossa comodidade é querer ser muito egoísta. É querer fazer uma omelete sem quebrar os ovos. E um exemplo prático disso é a lei seca. A legislação tem que estar atenta à sociedade e à cultura na qual ela está inserida. Vou dar um exemplo para vocês aqui do que acontece hoje nos estádios de futebol. Hoje você só consegue entrar para assistir uma partida de futebol se você fizer a biometria facial. Você só consegue comprar o ingresso com a biometria facial. E com isso você reduziu drasticamente a quantidade de violência nos estádios de futebol, sem contar os foragidos da polícia, das penitenciárias, que, uma vez identificados, podem ser capturados, presos pela polícia. O fato é que uma vez que tenham câmeras, biometrias e outros recursos de identificação, você começa a se comportar como alguém que está sendo visto. Isso faz diferença. Aquele traiçoeiro, faz agora que ninguém está olhando, deixa de existir. Toda essa forma de controle tem consequências psicológicas que vão muito além do inconveniente de fornecer um simples documento. Tem impactos socioculturais que se tornam necessários na sociedade em que vivemos. Nesse processo, esbarramos em uma questão que é importante não perdermos de vista. O Brasil tem um histórico crítico, sim, de vazamentos massivos de dados. Tem o caso do Serasa, o caso também do Ministério da Saúde, que aconteceu durante a pandemia, deixando expostas pessoas com diversas doenças que antes eram de conhecimento privado. Isso sem contar os milhões de registros de cidadãos expostos a agentes maliciosos, os malwares. É necessário criar mecanismos de proteção de dados. É verdade. E ninguém quer ter a identidade ou a biometria expostas sem a sua autorização. E para vocês verem como esse tema é muito complexo, sabe-se que hoje a biometria ela pode ser utilizada por pessoas mal intencionadas aplicando inteligência artificial para se passar por você e obter vantagens financeiras, por exemplo. Nesse ponto, eu abro aqui um questionamento. Quais seriam as possíveis soluções para evitar esse problema? Porque fácil não é. Agora, falando de algo que, como profissional da psicologia, me deixa muito satisfeito com a lei. Porque aqui, a Lei Felca, ela acertou em cheio. Vamos falar de loot box e da rolagem infinita. Antes, precisamos falar de dopamina. O nosso sistema de recompensa cerebral, ele funciona com um princípio que é fascinante. A dopamina não é liberada com maior intensidade quando você recebe uma recompensa. Ela é liberada com maior intensidade quando a recompensa é
imprevisível. Isso se chama reforço de razão variável. É o mesmo mecanismo que faz o apostador continuar sentado lá na máquina de caça-níquel, mesmo depois de perder dinheiro. Skinner demonstrou isso em experimentos clássicos em sua obra Science and Human Behavior. Ele afirmou que a recompensa variável produz comportamentos mais resistentes à extinção do que qualquer outro esquema de recompensa. Ou seja, é o mecanismo mais viciante que existe. Agora, o que é essa tal de loot box? É uma caixa que você compra, muitas vezes com dinheiro real, sem saber o que vai acontecer. Recompensa variável, 100% imprevisível e toma-lhe dopamina para dentro. A gente está falando aqui de um mecanismo de recompensa aplicado a um jovem cujo córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo controle de impulsos e pela avaliação de riscos, ainda não completou seu desenvolvimento. Você percebe o quanto isso pode ser perigoso? É como se esse adolescente não tivesse recursos, ferramentas, manejo para sequer dizer não. As pesquisas em neurociência do desenvolvimento indicam que o córtex pré-frontal humano completa sua maturação só por volta dos 25 anos de idade. Isso significa que o adolescente ele não tem literalmente o mesmo aparato neurológico de um adulto para resistir a esse tipo de estímulo. Então, isso não é entretenimento. E a indústria sabe exatamente o que faz. Teve o caso de John, um ex-CEO da EA, Electronic Arts, que foi o principal arquiteto da expansão agressiva das microtransações dentro de games durante a sua gestão. Sob a sua liderança, a EA popularizou os pacotes do FIFA Ultimate Team, um sistema construído sobre recompensa variável e compra compulsiva com dinheiro real, que chegou a gerar sozinho mais de $1 bilhão por ano. Em 2022, já como CEO da Unite, o John chamou de os maiores idiotas os desenvolvedores que não pensam em monetização desde o primeiro dia de criação de um jogo. Essa frase ela expõe uma lógica de mercado onde o vício do usuário não é um efeito colateral indesejado, é o próprio produto. E quando o alvo do produto são as crianças? Cara, a coisa fica cada vez mais grave. A EA chegou a veicular publicidade de FIFA Points, sua moeda virtual, comprada com dinheiro real, dentro de uma revistinha de loja de brinquedos no Reino Unido. A revista era direcionada diretamente ao público infantil. Detalhe que, quando exposta, a empresa admitiu que o anúncio havia aparecido em ambientes onde não deveria e prometeu revisar seus futuros planejamentos de mídia. E a diretora de saúde do NHS britânico, sistema similar ao SUS brasileiro, a Claire Murdoch, ela foi bem direta. As loot boxes estavam preparando as crianças para o vício ao ensiná-las a apostar. Isso, do ponto de vista clínico, é a exploração da vulnerabilidade neurológica de um ser em desenvolvimento. Eu vou contar para você uma experiência pessoal, porque eu também jogo, eu gosto de game, de baús. Os loot box, esses baús com recompensa, se eles forem gratuitos dentro do jogo, isso não está proibido. Você pode abrir um baú gratuito, você não gastou nenhum centavo para isso, e ali vai ter uma recompensa boa para o seu joguinho. Agora, se esse baú pagar por isso, como por exemplo no Clash Royale, tanto é que a Supercell, a produtora desse jogo, ela já suspendeu esse recurso. Por quê? Porque está similar ao comportamento do caça-níquel. Isso vai te levar a um determinado padrão de vício. Então, não faz sentido, entende? E voltando para a Lei Felca, ela restringe severamente as loot boxes para menores de idade. Ela também proíbe a rolagem infinita e o autoplay em contas de menores de idade. Essa rolagem infinita é um recurso típico das redes sociais, como Instagram, TikTok e Facebook. Ao deslizar a tela para baixo, novos vídeos e postagens aparecem automaticamente, sem necessidade de clicar em próxima página. Esse recurso tinha que ser proibido mesmo, porque ele elimina pausas naturais na navegação. A falta de um fim dificulta que a criança ou adolescente decida parar de usar o aplicativo, gerando compulsão e perda da noção de tempo. Para só um segundo e, na boa, se questiona verdadeiramente se algum dia na sua vida você já não perdeu a noção de tempo deslizando a tela de modo infinito. E olha que você é adulto, hein? Esse conceito está ficando conhecido aí como Doom Scrolling e Zumbi Scrolling. O autoplay é bem intuitivo. É uma funcionalidade que faz com que vídeos comecem a ser reproduzidos automaticamente, um após o outro, um ciclo sem fim, sem que o usuário precise dar play. Isso também se popularizou em seriados e filmes das plataformas de streaming. Aqui, do ponto de vista da saúde mental, também considero que o autoplay tira o controle do usuário e que esse recurso prende a atenção de forma viciante, pois o cérebro recebe estímulos constantes de recompensa sem esforço, afetando o sistema de recompensa cerebral ainda no desenvolvimento dos jovens. Feitas essas considerações, eu entendo que essas medidas afetam diretamente os ciclos de reforço dopaminérgico que sustentam a dependência digital. E nesse ponto específico, a lei tem embasamento clínico sólido.
Mas, para evitar as consequências, as empresas rapidamente agem para se proteger. Vocês acham que elas são bobas? Elas querem evitar multas que podem chegar a 50 milhões de reais por infração. Empresas como a Riot Games que estão tomando decisões bruscas, elevando a classificação etária de jogos como LoL, League of Legends e Teamfight Tactics para 18 anos. Foi a solução. Na prática, todo menor de idade está banido desses ecossistemas. É o efeito colateral de regulação que muita gente reclama. Sim, vai reclamar. Eu jogo videogame desde os 9 anos. Cara, e o que eu posso te falar? Antigamente os jogos tinham início, meio e fim. Eles eram curtos. Você terminava um jogo em 3 horas, 6 horas no máximo. Você vai ver os jogos hoje, são 30 horas. Um jogo pequeno, 30 horas. Outros de 60 horas, 90 horas, 120 horas. Me diz, para a empresa existe uma vantagem que é financeira em te manter dentro desse jogo. Porque é muito tempo da sua vida sendo desperdiçado ali. Então, a lógica das empresas mudaram em relação ao que era o jogo antigamente e o que é o jogo hoje. Você vai ficar mais tempo dentro dele, querendo ou não, vai ter algum tipo de monetização para te prender ainda mais tempo lá. Só que a gente vive em outro período, né? Estamos em 2026. A psicologia do esporte e a psicologia do desenvolvimento compartilham uma compreensão que eu considero fundamental. As habilidades de alto nível se desenvolvem cedo, ou seja, bem antes dos 18 anos. O pesquisador Anders Ericsson, na obra que você está vendo aqui, PICS, Secrets from the New Science of Expertise, ele documentou que os maiores especialistas do mundo, em qualquer disciplina complexa, eles começaram a prática deliberada muito antes da vida adulta. Os grandes violinistas começaram com 3 anos de idade, tenistas profissionais com 5 anos, e a galerinha do xadrez com 6, 7 anos. Agora, as indústrias dos jogos eletrônicos e entretenimento, elas querem colocar toda e qualquer habilidade no mesmo patamar. Precisamos distinguir os tipos de habilidades que são benefícios e seus efeitos, mesmo que pareça legal um jovem ser totalmente experiente em um jogo de tiro ou em como viralizar um vídeo. Como sociedade, precisamos avaliar o impacto em desenvolver essa habilidade. E definitivamente não está no mesmo nível físico e intelectual de praticar um esporte ou aprender a tocar piano, por exemplo. Eu, como já te disse, comecei aos 9 anos de idade, amo games desde sempre, mas estudando ciência por trás do comportamento, eu consigo compreender o motivo de tanta facilidade para eu aprender e me adaptar a novos jogos eletrônicos. A explicação é que nessa fase o cérebro é mais prático, mais receptivo à internalização de padrões complexos de tomada de decisão em alta velocidade. Para a sociedade em geral, essa mudança oriunda da legislação pode gerar ansiedade antecipatória, um medo de que o tempo perdido seja irrecuperável. Pode acontecer também desmotivação crônica, que em casos mais graves pode evoluir para quadros depressivos. Por isso, é importante o acompanhamento dos pais dessa criança ou desse jovem nesse contexto de mudanças no consumo das telas. A lei exige que contas de menores de 16 anos sejam obrigatoriamente vinculadas ao perfil de um responsável legal. As plataformas devem oferecer ferramentas para que os pais monitorem o tempo de uso e as interações dos filhos em tempo real. Essa diferença ela é fundamental para a dinâmica familiar. A estrutura técnica que permite ao pai saber o que acontece no universo digital do seu filho é um grande avanço em relação ao vazio que existia lá atrás. A lei ela acerta a obrigar as plataformas a disponibilizarem essas ferramentas. É uma solução que dá ao responsável legal um instrumento concreto de supervisão, ainda que esse jovem busque de alguma maneira burlar o sistema. E falando nisso, a gente tem criadores de conteúdo, influenciadores que já estão ensinando as crianças a burlarem os sistemas de entrada nos games após a vigência dos novos mecanismos. Na boa, essa galera ela tem que ser responsabilizada pelo conteúdo que estão gerando e os canais deveriam ser punidos e multados com o rigor do Código Penal. Mas, voltando aqui para a psicologia familiar, pois ela nos ensina algo que nenhum algoritmo consegue substituir. A relação de confiança entre pai e filho é construída na conversa, no bate-papo, na presença, no interesse genuíno pelo mundo do outro. Quando um pai senta ao lado do filho e pergunta: "Filhão, o que você está jogando aí? Me conta." Nesse questionamento, acontece algo que nenhum relatório de aplicativo produz. Acontece conexão, vínculo. E conexão é o maior fator protetor que existe na psicologia do desenvolvimento. Um risco que a lei corre, claro, é o de criar o que chamamos de terceirização da parentalidade. O pai pensa assim: a plataforma vai proibir se tiver algum problema. E diante desse achismo, o pai ou a mãe
deixa de ter a conversa que precisava ter e é tão importante. A ferramenta de controle parental ela se torna um substituto da presença, e essa substituição é psicologicamente perigosa, porque uma criança monitorada, mas não ouvida, ela aprende a driblar o monitoramento e aprende a esconder o que sente. E aí, a proteção que a lei queria tanto oferecer se transforma em obstáculo para uma comunicação real com os pais. Vale destacar que a Lei 15.211, ela deposita na ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o papel de fiscalizar como esses dados são coletados, armazenados e utilizados. A estrutura de sanções ela é pesada. Podem ser aplicadas multas de até 10% do faturamento do grupo econômico, com teto de 50 milhões de reais por infração. A lei dá o poder aos instrumentos de regulação para suspender temporariamente ou proibir totalmente as atividades de uma empresa em território nacional. No papel, é uma estrutura de fiscalização robusta. Se vai funcionar ou não, a gente vai saber na prática que a lei acabou de entrar em vigor. Tem 2, 3 dias. Sobre a decisão das empresas pela retirada de alguns jogos do Brasil, é importante frisar que o carrasco aqui, de longe, não é a ANPD. Depois de passar por todas essas informações e detalhes, uma provocação que eu queria deixar aqui para os profissionais de saúde mental é a necessidade de produção de estudos sobre o tema. A lei ela utiliza termos que, do ponto de vista jurídico e clínico, precisam de definições muito mais precisas do que o texto legislativo oferece. Termos como adultização precoce e conteúdo inadequado são alguns desses exemplos. Isso demarca a necessidade de produção de artigos científicos sobre um tema tão atual e tão importante. Por exemplo, no campo da psicologia, sabemos o perigo de definições vagas aplicadas a situações de poder. Quando uma norma usa uma expressão subjetiva para definir o que pode ou não existir, ela entrega a quem fiscaliza o poder de interpretar. E todo esse poder, sem critérios técnicos claros, pode acabar se tornando um poder de censura. Talvez isso até já aconteça, mas prefiro não entrar nesse mérito. Na boa, não tem nada a ver aqui com o tema central do vídeo. E no final das contas, essa lei ela é importante porque ela nasce de uma necessidade real. As nossas crianças brasileiras estavam e em muitos sentidos ainda estão expostas a estímulos que excedem a sua capacidade de processamento emocional e neurológico. Isso é fato e é clinicamente documentado. Nesse ponto, a sociedade precisava sim de uma resposta, mas uma resposta legislativa é como uma intervenção terapêutica. O diagnóstico correto ele não garante que o tratamento seja perfeito. E quando o tratamento tem efeitos colaterais significativos, o profissional responsável não pode ignorar esses efeitos. Ele os monitora, os nomeia e vai fazer os ajustes quando necessário. E é exatamente isso que a sociedade brasileira precisa fazer com a Lei Felca. Não só criticar, mas monitorar, nomear, ajustar, porque as crianças precisam sim de proteção. Mas a proteção de verdade não é construída só no papel, só com as leis. Ela é construída com presença, com conversa e com adultos que decidem entender o mundo digital em vez de apenas bloqueá-lo. Esse é o desafio que eu te deixo hoje. Um desafio sobre você e a sua família. Você conhece o ambiente digital em que o seu filho passa horas? Você sabe o que ele está jogando, com quem ele fala, o que ele consome nas redes? Você tem esse tipo de conversa com ele? Porque nenhuma lei vai substituir isso. Nenhuma.